E agora, editores e editoras, essa é a pergunta com a qual começamos o nosso episódio, um episódio diferente. E eu tô aqui com Gustavo Heineken e Marcelo Ferraz. Olá, meus queridos. Fala aí. E aí, gurizada? A galera já deve estar perguntando quem morreu, né? Não é? Tá parecendo o episódio do Jovem Nerd da morte do Steve Jobs. Que foi mais ou menos essa pegada. Pois é, pessoal, a gente resolveu começar a fazer episódios com uma outra pegada, não quer dizer que a sala de edição vai mudar de forma, de formato, mas a gente sentiu a necessidade, conversando com o Rafa, conversando com o Heineken, de ter uma outra pegada para esse momento que a gente está vivendo. A gente viu que, obviamente, o mundo está completamente diferente, a gente já conversou a respeito disso em outros episódios, a gente já citou, né, o que está acontecendo com o mundo, mas a gente sentiu que estava no momento de fazer uma coisa mais intimista, de sentar com os editores, com as editoras em casa. A gente queria transmitir essa sensação de estar com vocês ali do lado, conversando e discutindo das nossas angústias, discutindo desse momento que a gente está passando, discutindo dos nossos medos, das nossas esperanças e o que está acontecendo com a nossa vida, o que está acontecendo com o nosso trabalho, o que está acontecendo com a nossa profissão. E é meio uma sessão de terapia, na verdade, né? Eu acho que esse é mais ou menos o mote que a gente queria trazer para vocês. Eu até, assim, se me permite entrar aqui, eu já vim há um tempo, já tem uns 2, 3 meses, como eu moro no Canadá e trabalho aqui, eu tô há 2 meses praticamente na frente desse processo todo do que vocês, entende? Então, assim, eu já tô há 2 meses e um pouco mais de quarentena, eu já ouvi essa história toda de que vai fechar as coisas, eu fui demitido da empresa que eu trabalhava, vários amigos meus foram demitidos de uma warehouse. Teve uma semana que a coisa me bateu, que a gente aluga, né, equipamentos para locação de filmagens de seriados e filmes, né? Não dá, não vai adiantar. São 300 pessoas na rua, cara. E isso me abalou, assim. Eu falei, cara, 300 é muita gente, cara. 300 é muita gente. Tipo, não são 6 pessoas, 5, que já seria muito, né, se fossem pessoas próximas. 300, assim, tipo, é uma indústria real que está sendo afetada por essas questões todas, e esse desdobramento vai ficando cada vez maior. E aí eu fui meio que me assustando, e eu comecei a conversar com algumas pessoas, principalmente do Brasil, mas ainda não sentia um eco. As pessoas ainda estavam assim, não, vai dar certo, calma, não, isso não vai acontecer, não, calma, vamos ver. E aí eu, enfim, fui meio que relaxando, assim. Então eu estou há 2 meses tentando entender se é um problema, se eu tenho que ficar muito preocupado, pouco preocupado, qual a minha taxa de preocupação, na verdade? Eu acho que essa é a minha pergunta hoje, sabe? Ah, legal saber disso, saber que você está num tempo aí um pouquinho mais para frente, então talvez esse ressalto que eu e o Rafa estejamos sentindo, para você já tenha passado um pouquinho, você talvez esteja com o pé mais no chão nesse momento, né? Eu me sinto que eu tô um pouco à frente desse luto, porque também eu tenho conversado, por exemplo, eu tenho um diretor que me contratou ano passado, que foi o curta que eu cortei para ele, e eu encontrei com ele por Skype, né? Eu encontrei com ele esses dias e eu conversei com ele sobre isso, assim, tipo, você tá sentindo como é que vai ser? A gente vai voltar a filmar? Porque a gente tinha uma previsão de fazer o feature filme dele agora, a partir de, se eu não me engano, agosto a gente ia começar a filmar. E ele já disse, ó, não vai rolar, agosto a gente não vai filmar. A equipe em si da produção da warehouse lá já estava prevista para começar a fazer as montagens do cenário e tudo lá para novembro, se eu não me engano. Então a gente ia começar em agosto algumas captações e o processo ia entrar em warehouse e soundstage em novembro. E aí ele me disse, cara, eu mandei cancelar até novembro. Sendo que a orientação, isso foi 1 mês atrás, e a orientação do governo era assim, me dá mais 15 dias, vamos ver como é que fica isso em 15 dias. Só que é isso, eles têm informações internas de seguro-saúde, né? Porque todo mundo assina questões de seguro-saúde aqui para poder trabalhar em equipe. E as pessoas não estão muito seguras para que isso vire alguma coisa, sabe? As pessoas não estão seguras para que isso seja um problema real ainda ou não. Então, como existe essa insegurança, eu não sei, eles preferem tirar a obrigatoriedade de juntar a equipe. Então, até novembro já foi tudo cancelado. Independente se a quarentena termina amanhã, já foi cancelado, entende? Então eu já meio que vivi esse luto há 2 meses. Eu tô nessa coisa, poxa, o trabalho que eu tava considerando que eu ia ganhar em novembro, eu já sei que ele caiu agora. Entendi? A gente tá em abril. Eu acho que todo mundo deve estar passando, alguns mais, outros menos, né? Por muitas mudanças, né?
mudança de horário, mudança de rotina, mudança de convivência. A gente brinca, né, que no fim das contas não mudou nada para a editora, e de fato eu acho que no frigir dos ovos a gente tem encontrado muito mais facilidade para passar por esse período. Ainda mais, sei lá, gente com perfil que trabalha em casa já, né? Eu tive esse perfil por muito tempo, não estava nele, mas para mim não está sendo um grande problema me adaptar. Mas não é só isso, né? Envolve isso que o Heineken falou, a insegurança, né? E eu acho que, sei lá, abri um pouco o jogo, porque eu confesso que eu, pelo menos por hora, assim, essa ideia surgiu que, né, eu falei pro Marcelo, cara, a gente precisa colocar um programa no ar e eu não tô no pique de entrar falando, sabe, olá, e sei lá, passar reto como se a gente estivesse vivendo tudo bem. E eu não sei, cara, eu tô achando que a gente precisa parar um pouco mais e pensar, sabe, em refletir, saca? E tirar um pouco da pressão em cima de todos nós. Porque eu acho que quem ouve a gente e como eu ouço outros podcasts também, me irrita um pouco alguns posicionamentos que parece que o cara tá vivendo em outro mundo. Sei lá, eu divido, ou eu fico puto, falo, meu, esse cara deve estar, muito rico e, tipo, tá apertando foda-se pra todo mundo e dando risada e se divertindo, e eu aqui, não sei se eu durmo, sabe, eu não consigo dormir, eu vou dormir 6, 7 da manhã, aí você acorda meio-dia, acha que o mundo já acabou, e 1 milhão de recados já pra você, e aquela cobrança, eu preciso ser produtivo, e ao mesmo tempo, sei lá, você tá sem trabalho, rola menos trabalho, enfim, é tenso, cara. Sei lá, pra mim acho que pegou, assim, com um certo delay, mas deu uma batida que eu falei, cara, a gente precisa repensar algumas coisas aqui. Até pedir desculpa pro ouvinte, não sei, às vezes né, o pessoal mais quer, às vezes, de repente se alienar mas sei lá, pra isso acho que tem o Netflix, né? Dá pra gente pegar aí, dá pra você assistir uns contos de fadas da Disney. Mas no Netflix tem um filmaço, que é o Contágio, do Soderbergh, que é um filme excelente. O Pandemia eu não vi, mas o Contágio é um puta filme. Eu não queria soar, sei lá, meio deprê, sabe? Um episódio deprê e tal. Mas eu só queria, de certo modo, enfim, que a gente jogasse limpo até com os nossos ouvintes também. Enfim, é isso, né? Tamo aí, não tá sendo fácil também. Temos momentos bons e ruins. E eu tô a fim de refletir um pouco mais sobre o que vai ser do nosso futuro e o que a gente pode fazer para melhorar ele, para garantir que a gente tenha um futuro, né? Que a gente passe o melhor possível por esse futuro. Eu tava ouvindo, eu até, enfim, acabei compartilhando aqui com o Marcelo e o Heineken, compartilho com vocês aí também, os ouvintes, o podcast do Cris Dias, que é o Boa Noite Internet, que fazia muito tempo que ele não publicava, ele tinha anunciado férias no final do ano passado, é um podcast que a gente gosta muito, a gente tem acompanhado. O Cris Dias é um cara muito famoso da internet, ele é lá do Braincast, ele tá há muito tempo fazendo isso, ele lançou o podcast dele faz 1 ano e meio, sei lá, por aí. A gente conheceu ele lá no YouPix, pessoalmente, tivemos palestra com ele, mentoria com ele, enfim, um cara muito gente boa, o conteúdo dele é muito bom, mas ele deu também um tiltzinho, assim, já no final do ano e tal, ele falou, galera, férias e tal, volta ano que vem, tava programado pra meio que depois do carnaval, e nada dele voltar, e ele lançou agora, acho que foi segunda-feira, junto com a gente, não lembro quando é que sai o episódio dele. Foi domingo, se não... é domingo à noite que sai, os domingos. Ele jogou e falou, abriu o coração ali, chamou uma amiga dele lá, que é apresentadora do Mamilos também, que também tá numa, né, tá todo mundo meio que se cobrando muito, né, a gente que tá aqui do lado de cá do microfone também, o que eu vou levar pras pessoas, né, os caras estão desesperados, as pessoas estão sem dinheiro, tá sem trabalho, enfim, e aí ela fala, né, no podcast lá que ela faz o que ela consegue fazer e do jeito que ela consegue fazer. E isso já é muito, né, também, você conseguir, né, chegar nesse lugar de fazer o que tem que ser feito numa situação que tá desse jeito. Né? Não, exatamente, cara, teve uma live, sei lá o que foi do Emicida também que chegou pra mim, porque agora também tá uma loucura, né, chega 1000 coisas, 1000 ideias, 1000 lives e tal, mas enfim, chegou pra mim lá e o Emicida assim, porque a galera fica, não, você precisa produzir, aproveitar se reinventar. Corona, se reinventa, sai, né, a gente brincou aqui, tem que sair fora da caixinha, tem que bolar coisa nova, aproveita a criatividade.
bicho, eu tô desesperado, sabe? O Emicida falando, mano, eu quero ficar de boa aqui, dormir até tarde porque eu tô meio deprê, sabe? Cortar minha unha do dedão do pé aqui ouvindo uma música pra tentar me animar. E é isso, esse vai ser meu dia, sacou? Se eu chegar depois, no fim dessa pandemia vivo, são da cabeça, já valeu, né? Eu acho que a gente não tem que se cobrar tanto nesse período, né? De ser super produtivo. Eles comentam isso também, né? No podcast. Eles falam, cara, se você tá cuidando dos teus filhos, você tá lavando a louça e, sei lá, tá cuidando da tua casa e da tua saúde, cara, você já fez mais do que se espera. Herói, né? Herói. Exatamente. Essa cobrança de produtividade cara, é surreal. Me dá uma agonia, assim, tipo... Minha irmã, cara, a Aline, a minha irmã mais nova, com duas filhas... o marido tá em casa também, enfim, 4 pessoas, 2 filhas pequenas, e ela é professora. Ela e o marido me ligando pra... Rafa, me indica aí luz, câmera, não sei o quê, pra fazer videoaula. Gente, que é isso, cara? A gente tá numa pandemia, cara. É pra abrir, no máximo, abrir a câmera do celular e fazer. As pessoas estão se cobrando ou cobrando, sei lá, ela deve estar recebendo algum tipo de cobrança ou alguma pressão, não sei. Que rolê é esse, tá ligado? Uma professora tá tendo que pensar na iluminação com 2 filhas na casa, sabe? Eu não sei, tá tudo muito louco, cara. O que eu sei que está acontecendo, até aproveitando, eu acho que é até uma coisa interessante para a gente puxar um pouquinho mais para frente a questão da necessidade de criatividade nesse momento. Mas só aproveitando essa deixa, o que eu tô vendo acontecer, por exemplo, minha namorada é professora, então tá todo... Eu tenho amigas professoras também. E o que eu estou vendo é essa necessidade do ensino à distância de emergência que está acontecendo. E então o pessoal está realmente tendo que produzir esse conteúdo em casa. E aí eu não sei como é que, se é uma coisa partindo da escola, de que eles estão, o que você está falando aí, de ter essa pressão, dessa necessidade de qualidade, que era uma coisa impensável, né? Você ter uma professora em casa que não é da área de audiovisual, tendo que fazer coisas nesse nível muito acima do que seria exigido. Mas eu imagino que possa ser nesse sentido. Mas, por outro lado, eu tô vendo muita coisa bacana assim sendo feita. Minha namorada tem feito umas coisas, essas amigas têm feito coisas muito legais em termos de história mesmo, de contação de história, com vídeo que elas não teriam oportunidade de fazer antes. Então, eu acho que é até uma coisa legal pra gente puxar e discutir um pouquinho mais pra frente. Pra mim, tem uma questão que bateu e bate forte ainda, porque é isso. Eu, nesses últimos 5 anos, eu tenho dedicado a minha vida em 2 esferas, né? A esfera do set de filmagem e a esfera de editor, né? De sentar, estudar e editar. E filmar. Então, eu tenho essas 2 frentes. Nos últimos 3 anos, eu me especializei mais ainda e eu fiz muito network, muito contato e fiz todas as minhas elaborações financeiras para os próximos 3 anos pensando no set. E é justamente isso que não vai acontecer nos próximos 2 anos, sei lá. Não sei. E aí eu fiquei com essa questão de que tem uma problemática que está inserida nisso tudo, que tem a ver com a qualidade, que eu acho, que foi o que eu disse no grupo do Sala VIP. Eu acho que a pandemia, em termos do audiovisual, eu não vi ainda muitos podcasts de audiovisual discutindo isso pelo ponto de vista da produção. Estão discutindo isso pelo ponto de vista do produto pronto. Então eles estão fazendo tem vários podcasts sobre cinema que estão fazendo lista de filmes para você assistir no Netflix, lista de filmes antigos, uma curadoria de coisas para você passar a pandemia. Consumo. Né? Isso. Só que isso reflete pra mim muito mais desesperador. Porque eu fico assim, cara, a gente tá gastando material que a gente já filmou e não vai ter mais reunião de equipe de acima de 30 pessoas nos próximos 2 anos? E não sei, a gente tem que pensar se vai ou não, se na verdade daqui a 3 meses a gente tem uma forma de conseguir botar as pessoas juntas. Eu tenho acompanhado mais ou menos as questões científicas do Brasil, porque eu dito e faço parte de um podcast que está dentro do Portal dos Dragões de Garagem, que é um podcast de divulgação científica. E tem pessoas em contato direto com o Átila, com o Luciano Queiroz, enfim, com uma galera que realmente, a Tabata, que são pessoas que estão, desde o início disso tudo, discutindo o que vai acontecer em termos da biologia, em termos de liberação de vacina, em termos do espalhamento do vírus e tudo mais.
E quando eu fico somando essas informações do que a ciência, os pesquisadores, a OMS têm discutido, e eu vejo o governo canadense tomando as providências para que as coisas aconteçam aqui, e somo com a despreocupação que eu vejo os podcasts do Brasil sobre audiovisual terem, eu fico com aquela ideia. Eu acho que as pessoas não... Isso não caiu porque, na verdade, não afetou o público ainda, só afeta o artista, sabe? Por enquanto. Então, se uma empresa de seguros de saúde só vai liberar juntar 60 pessoas se tiver certeza que estão todas imunes e vacinadas, quer dizer que a gente vai ficar esperando uma vacina estar em nível comercial no mercado. Pode ser que isso seja em 2 anos. Então, se a gente assumisse o cenário que dos próximos 2 anos não tem filmagem nova, será que a gente consegue viver assim, sem essa estética? E aí eu me cobro porque eu sempre escuto, a gente tem que se reinventar. Quando eu lancei isso em 2 grupos de podcast, eu escutei imediatamente, a gente tem que se reinventar. E eu fico, gente, eu sou artista há 20 anos, não tem um sequer dia que eu não me reinvente. Todas as vezes eu me reinvento. Não me cobra me reinventar, porque eu já me reinvento, sabe? Enfim, também é um desabafo aqui. Mas essa é uma coisa que falam... A gente até ouviu lá num dos episódios lá do Braincast que o Heineken me indicou. Aliás, super indico. Qual é o nome do episódio lá, É a Copa de Buzzwords Ultimatum. Vale muito a pena. Vou até pegar aqui no feed aqui pra vocês verem o número. É 300 e alguma coisa, né? É o episódio número 226 e o 331. Eles têm uma bela diferença aí, quase 2 anos entre eles. Que é a Copa do Mundo, né? Eles falam sobre essa cultura de cobrança e de... Na verdade, a ideia é palavras que caem em desuso, né? Palavras que são usadas de forma errada e exagerada. Principalmente na publicidade, né? São as buzzwords, né? Buzzwords, né? Em termos em inglês e tal, e enfim, que... Mas enfim, o meu ponto é que lá pelas tantas no papo eles falam assim, é que nem quando o cara chega pra você e fala assim, não é isso, você tem que pensar fora da caixinha. Aí, beleza, né? Tipo, tava aqui até agora ganhando pra pensar merda. Por que você não me falou antes que era pra pensar fora da... Né? Como se a pessoa não fosse criativa, né? Eu não tô lá pela criatividade, eu não tô no meu trabalho pela criatividade. Não, agora vai ser o bom, né? Vamos fazer a boa agora. Pô, as outras vezes eu tentei fazer bom também, né? Era só o que tava faltando. Obrigado, me dizer essa palavra. Coach, né? Não, e é isso, me cansa também um pouco isso aí, cara. E eu sou craque em ser o cara... Hoje eu tava falando aqui com um diretor de publicidade, eu sou craque em ser o cara que todo mundo, os amigos, assim, às vezes falam, pô, mas você é muito pessimista e tal. Cara, pessimismo é uma coisa, realismo é outra. Você tem que enfrentar a realidade é a realidade. Né? Tudo bem, vamos encarar de forma otimista, vamos tentar se manter sãos e olhar para a luz do fim do túnel, vamos, né? Eu sou bem assim. Agora, eu não gosto também, é isso que eu te falei, às vezes eu me sinto ouvindo esses podcasts, eu falo, cara, por que ele tá fingindo que nada tá acontecendo, sabe? Por que ou então, sabe, que mundo que ele vive, cara? Por que a gente não tá enfrentando essa realidade, saca? Eu não sei se... Talvez eu esteja falando uma abobrinha aqui. Parece que não, a gente tem que entrar em deprê agora, tem que entrar em luto. Mas acho que não é isso, mas tentar trazer um pouco mais pra realidade, pro chão, né? Vamos pisar um pouco mais no chão. Agora, em termos práticos, eu sei por alto de conversar com vocês em ligação, como é que vocês estão levando a vida nesses dias, mas eu queria saber mais em detalhes, até pra de repente levar pro pessoal que tá em casa alguma dica, alguma ideia, ou só um exemplo mesmo do que vocês têm feito. Como é que tá a vida para vocês desde o momento que começou essa crise? Pro Heineken começou aí tem uns 2 meses mais ou menos antes da gente. Como é que você fez, Heineken, no momento que você viu, opa, o cenário tá mudando, trabalho que chegava não vai mais chegar? Como é que você começou a levar isso? Uns 4 dias antes de começar essa onda aqui e ter o primeiro caso confirmado, e então, oficialmente, o governo pedir para as pessoas ficarem em casa e começar a onda de orientação, de separar, né? Porque aqui o governo está sendo muito, muito responsável, aparentemente. Eu, como imigrante, né? Estou aqui há quase 5 anos, eu tenho essa impressão que o governo daqui está sendo, principalmente o governo de BC, da British Columbia, que é onde eu moro, ele está sendo muito coerente com tudo, sabe? Ele sempre vai na TV
e fala os números. Eu acho que é o único presidente, na verdade não é o presidente, é o Prime Minister, né? É o primeiro-ministro aqui. O primeiro-ministro. Foi o único que falou que a previsão do prazo é agosto. Eu não tinha visto ninguém falar. Todo mundo fala 15 dias, o Brasil tá falando em maio agora, né? O daqui falou logo cedo que era em agosto, logo de cara. Falou, gente... Mandou real. A parada talvez seja em agosto. Pode ser que seja antes, mas a gente tá prevendo para agosto. Então segura as pontas aí que em agosto a gente volta. E isso pautou todas as ações. Foi bem nesse período, eu tinha acabado de pegar um material de um curta para cortar. Um curta filmado na Colômbia. E a diretora pediu que fosse eu, porque eu era o único editor que ela conhece, que poderia conversar com ela em inglês, já que o curta era em espanhol, e ela queria que eu entendesse espanhol também. Enfim, eu entendo espanhol, e aí... Enfim, eu tinha que ser a única pessoa. E eu ainda pensei assim, cara, isso vai... Não sei se vai dar certo. Fiquei com aquela coisa, mas eu resolvi abraçar o projeto. Não, então vamos. Peguei, comecei a fazer, a gente começou a fazer o negócio, e a previsão deles era apresentar num festival agora em maio. Só que o festival já foi cancelado. E aí teve alguns reshoots que eles vão ter que fazer e pessoas da produção tiveram a família, que são da família lá da Coreia, foram atingidas pelo Covid tão fortemente que teve uma tia que faleceu, teve uma mãe que ficou doente, da produção, da equipe da produção. Uhum. Então o pessoal da produção voltou para a Coreia para fazer o luto, para enterrar, enfim, para fazer o que tem que ser feito. E aí o filme parou. E aí eu fiquei com esse material, sabe, 1 ponto, sei lá o que, terabytes, eu fico sem saber. Aí eu entro em contato com ela, falo, e aí, eu te continuo cortando? E ela fala, não sei, vamos esperar. Então eu fico entre seguir cortando o filme, mas ao mesmo tempo eu não quero terminar ele, porque se eu terminar, eu não sei se eu vou só engavetar, e aí vai parecer que tudo que eu fiz foi inútil. Mas ao mesmo tempo eu acho que tem que continuar fazendo, porque, enfim, sei lá, isso pode acontecer de usar esse filme em outro jeito, sabe? Eu não sei, eu fico sempre nessa dúvida do que fazer. Então eu sigo fazendo, entre fazer as coisas normalmente, porque parece que nada mudou, e ao mesmo tempo não ter mais perspectiva de fazer nada, sabe? Eu tô entre esses 2 lugares. No fim das contas, o próprio podcast tá sendo uma puta saída pra gente e terapia também. Acho que até pra quem tá ouvindo, né? Mas pra gente acaba dando mais trabalho, que a gente tem que produzir, fazer pauta, ou às vezes, como agora, meio sem pauta, né? Mas tem que gravar, tem que editar e tal. Sim. O que mais me preocupa é esse processo psicológico mental, sacou? Porque isso vai detonando a gente dia após dia. A gente construiu a sociedade e os relacionamentos baseado em premissas de que você não vai passar o dia inteiro em casa, por exemplo, né? Graças a Deus eu não tô passando problema com a minha esposa, por exemplo. Muito pelo contrário, mas sei lá, daqui 1 ano, sacou? Tipo, em outras famílias que não é só o casal, tem filhos mais velhos. Outro dia eu me assustei aqui em casa, cara, o vizinho brigando com o pai aqui, cara, foi algo absurdo, assim. Todo mundo colocando a cabeça pra fora, eu não sabia o que fazer, se ia lá, bater no porta, não sei o quê, e discussões assim de você ver que é gente que tá presa no mesmo lugar, né? Então, resumindo a minha tragédia aqui, eu só acho que a gente precisa parar um pouco para justamente cuidar disso tudo e relaxar, sabe? E falar, cara, eu tenho o direito e eu vou me tranquilizar, sacou? Se você precisa disso, passando um dia inteiro dormindo, 2, 3, 5 dias dormindo, faz isso, cara. Se você precisa, sabe, ler livro, leia livro. Se você... Mas assim, não se cobra, não entra nessa, sabe, nessa neura de que você precisa salvar o mundo, você precisa se salvar, você precisa lucrar, porque vai tudo despencar. O que tem de amigo meu indo agora pra Bolsa de Valores. Porque agora tá em baixa, agora é o momento. Cara, calma, segura tua grana, Galera tá ligado? que era de outra área e agora resolveu... Esse é o momento de cara, os brother que não manjam nada, estão entrando no YouTube pra, sabe, prato cheio pra um monte de golpe, cara. Já vai queimar o dinheiro ali que podia estar guardando. Calma, tá ligado? Calma, galera, calma. Sei lá, talvez eu esteja aquele cara desesperado pedindo calma pros outros, né? Tá todo mundo com calma e o cara que tá desesperado. Calma, porra. Gritando calma. Calma, né? caralho! Mas sei lá, eu tô colocando pra fora aqui meu coração, a gente se propôs a gravar esse episódio desse jeito. Nem sei se a gente devia estar fazendo isso, essa que é real, tá ligado? Mas enfim, foda-se, porque o podcast nasceu desse jeito e vai ser assim que vai ser. Você tá botando seus medos, suas angústias pra frente. Eu tô colocando aqui na mesa, cara, porque eu imagino que outras pessoas estejam vivendo isso também, sacou? E a gente precisa, enfim, aprender a lidar com isso. Acho que eu já falei pra caramba, queria ouvir de vocês e também Marcelão.
Você tá na mesma também? Como é que tá aí ficar trancado em casa? Você concorda comigo? Discorda de mim? Não, pra mim, os primeiros dias, sei lá, 15 dias, foi bem complicado de cabeça, de ficar trancado mesmo, de ficar nessa paranoia. Pô, será que se eu botar o pé pra fora de casa, eu vou voltar com uma doença e vou passar a doença? Ainda mais o senhor sendo um biólogo, não é mesmo? Marcelo Ferraz Pois é, ainda tem. Tem conhecimento de causa. Ainda tem essa coisa de querer ficar lendo, de querer ficar me informando a respeito, apesar de que já estou muito tempo fora da Não, área e de você biologia. tem mais noção também, né, cara, dessa coisa das transmissões. Porque muita gente não tem ideia e às vezes nem fica tão. É aquela velha história, né? A ignorância é uma bênção, né? Às vezes é até bom que o cara não manja tanto que ele não fica tão neurótico. O cara, é só passar um limão na pele que eu não pego e pronto. Pega um solzinho, né? Depois do limão que tá tudo certo. Vai nessa. Pois é, eu entrei numa paranoia, assim, de me sentir mal, fisicamente mal, até uns 15 dias depois que começou a quarentena aqui no Rio, mas foi curioso, porque foi a primeira vez, está sendo a primeira vez que eu experimento a coisa do freelancer 24 horas em casa, que é uma experiência que como editor eu nunca tive, porque eu comecei a editar tarde, eu antes fiz biologia, trabalhei como biólogo e tal, já contei isso em outros episódios, mas quando eu comecei a trabalhar com edição, eu sempre tive carteira assinada. Eu fazia freela em paralelo, sempre fiz, mas eu nunca tive essa realidade de 24 horas em casa, de ter minha produtora em casa, de ser freela dentro de casa. Então eu agora estou encarando essa realidade que vocês vivem aí e muita gente vive e estou tendo que me adaptar com as questões de horário, com as questões de rotina, com como é que você lida com casa, especialmente nesse momento que você não tem uma pessoa de fora, né, que possa vir para casa para te ajudar, uma diarista. Então, eu agora já estou um pouquinho mais ajustado, mas levou um tempo até adaptar esquema de trabalho que eu tenho lá na TV, trazer material, organizar material, refazer a estrutura de projeto do zero no computador que eu tenho em casa. Então, foi toda essa realidade de freela mesmo, de organização, de entrar em contato com os clientes, entre aspas, que são os meus chefes, né? E freelas que acabam aparecendo nesse momento, que tem muita gente querendo adaptar vídeo, tem pessoal de curso presencial que quer transformar material em aula online, de vez em quando tem aparecido alguma coisa assim. Então, realmente, essa tem sido a minha realidade e por conta do Covid eu virei freela pela primeira vez na vida, 100%, nesse momento, me sentindo dessa forma, né? Mas a gente tenta equilibrar essas loucuras de tentar separar lazer de trabalho, que é uma coisa que eu também tive que aprender. Então, muitas vezes eu tô de 8 da manhã até quase 11 da noite trabalhando direto, porque eu quero adiantar trabalho, se tem coisa do dia seguinte eu vou fazer. E o seu caso é aquela coisa meio cruel, né? Porque, assim, por um lado é muito bom, né? Muito bom que você não tenha insegurança financeira. Você está assinado, você continua empregado, né? Lógico que a gente sabe que fica muito mais vulnerável, qualquer dia pode dar uma notícia como o Heineken falou, né? Mas até segunda ordem você tá aí garantido, enfim, tem um fundo de garantia, tem aí suas... Ainda tem um colchão. Um colchão. Mas ao mesmo tempo também, você é isso, cara, você é obrigado, que eu sinto da minha irmã, você acaba sendo obrigado a ficar na tua casa, e o fato de você ter que adaptar, uma coisa é você ser um freelancer e pegar freelas, outra coisa é você, por exemplo, o Marcelo, ele não tem 3 monitor, um Mac Pro, teclado avulso, você tem o seu MacBook Pro aí, que eu sei que é bom e tal, mas é aquilo, tá ligado? Se você ficar o dia inteiro naquele trackpad, acaba com o teu punho, tá ligado? Nunca foi o meu esquema de trabalho diário, então realmente eu nunca tive necessidade de fazer investimento nisso. E aí, da noite pro dia, virou uma necessidade, né? E é isso que eu falo, é que nem a minha irmã tendo que produzir vídeos com luzes e de câmera e silêncio, sabe? Isso eu tô achando muito cruel, cara, pra essa galera. Então, enfim, não é só problema de grana também, né? Eu acho que esse, pra mim, é uma questão até mais séria, esse lance que tu tá dizendo. Tipo, o problema não é necessariamente só dinheiro, né? Claro que um recorte de média classe média alta, ou classe média, ou até classe média baixa, você ainda vai ter alguns recursos, né? Eventualmente, né? A própria sociedade tem como suportar. Vários governos do mundo todo estão fazendo isso. Aqui o governo canadense, por exemplo, abriu linhas de pagamento
mandou congelar acréscimos de aluguel e qualquer coisa do gênero. Eu tenho contato com pessoas, por exemplo, do Brasil, que viviam de aluguel e já tiveram um pedido de não pagar esse mês. Enfim, as pessoas estão tentando se ajustar, né? O governo daqui está dando crédito para as pessoas de uma ajuda de custo para você ter que ficar em casa, para você não precisar sair mesmo, sabe? E é uma ajuda de custo assim, tipo, suporta parte da comida do seu mês, a água, a luz e deu, sabe? Tipo, é ajuda mesmo. E aí faz com que você não precise necessariamente sair, a maioria das pessoas está conseguindo ficar aqui no Canadá seguras em casa, a não ser quem precisa ir, ou então deve ir, né, que são os funcionários de frontline, né? Então tá tendo uma real quarentena, só que o que me preocupa nesse caso da produção artística, né, que é isso, minha cabeça é de produção artística mesmo. Então o que me preocupa é que ao longo do tempo o Brasil, por exemplo, se reinventou várias vezes e trouxe desde a Carlota Joaquina um novo cinema e a gente criou, né, a Ancine dessa forma e a coisa vai, a coisa anda. Depois a gente teve um governo que não foi muito saudável para o audiovisual, depois teve um governo que foi, depois a gente tem o governo do Bolsonaro e, enfim, né, não tem nem o que dizer. Tipo, a minha opinião pessoal é completamente pejorativa e negativa em relação à avaliação artística, né, como avaliador artístico sobre a postura que o governo tem em relação ao produto artístico. E eu penso que se a gente fez tanto sucesso e atingiu um engajamento gigantesco com o Bacurau ano passado, ano retrasado, e foi uma coisa que o brasileiro se sentiu feliz e orgulhoso com esse produto, porque tem que mesmo se sentir... A Vida Invisível, né? Ou A Vida Invisível, só que eu sei que esses filmes, eles não nasceram da noite pro dia. Né? Eles não nasceram da noite pro dia, eles nasceram de muito sofrimento de mulheres e homens do audiovisual, pagando suas contas com muita dificuldade num cenário que era bom até, se você for comparar com o que vai acontecer daqui para frente. Então, eu fico muito com dó, é que a gente vai demorar muito para ter um novo Aquarius, a gente vai demorar muito para ter um novo real desse nível, porque a gente vai matar as pequeníssimas produções, os pequenos curtas, os pequenos filmes indies, as pequeníssimas produções de LP e EP que a pessoa faz. É isso que eu acho que a galera não tá se ligando, cara. Que o mundo... Eu lembro até comentei com o Marcelo aquela entrevista do Átila no Roda Viva, que teve aquele momento lá que ele falou que o mundo não vai ser mais o mesmo, acabou, esquece o que se viveu em janeiro, não vai existir mais. Aí, tipo, a bancada toda ficou em choque, assim, foi pro intervalo, voltou a âncora meio dando explicação do que o cara falou e tentando dar uma animada na galera. Mas eu acho que tá faltando essa percepção, Heineken. Eu concordo com você. De fato, vai ser um outro mundo. Obviamente que isso não vai mudar o fato de que a gente pode, mais uma vez, dar a volta por cima como mundo, tá ligado? A minha preocupação é se a gente consegue, daqui a 2 anos, reunir 30 pessoas para fazer um curta-metragem que vai ganhar um festival, que vai revelar uma mulher que é uma editora ou uma grande escritora que vai conseguir apresentar um projeto legal para daqui a, sei lá, 5 anos criar um filme e concorrer ao Oscar, sabe? Um documentário, como foi o Edits, a Democracia. Como é que é o nome em português? O Democracia em Vertigem. Em Vertigem. Tipo, ela não nasceu do nada, entendeu? Tipo, é muito caminho para andar. E agora a gente vai ter que parar o que estava andando já aos trancos e barrancos, mas na real a gente vai ter que parar literalmente de reunir as pessoas até para fazer as reuniões ou até para juntar 2 cameramen, cara. Sabe, para fazer uma revisão de um corte que o cara vem na ilha a ver o seu corte, você já não vai mais ter isso nos próximos 2 anos? Eu não sei, sacou? Eu fico sempre meio assim, cara, será que isso vai acontecer? Ou tudo bem? Tava vendo, eu não lembro onde eu tava vendo, que tava questionando, inclusive, se ia ter... lembrei, no podcast da O2. E eles têm uma playlist lá sobre a pandemia, tá rolando uns assuntos interessantes lá, sobre distribuição, sobre o O2 Play, que é a empresa lá de distribuição deles, e falando sobre... Tem uma discussão, por exemplo, você vai ter o Oscar. Como é que você vai ter o Oscar depois de uma pandemia? Você vai julgar o quê? Você vai premiar quem? O pessoal tava brincando até, vai ser disputa entre Jumanji e botaram uma lista lá de filmes filmes mais bobinhos. Minha mãe, né? Qualquer um que lançar tudo ganha. que foi lançado. São os que lançaram esse ano, antes da pandemia, né? Que foi Minha Mãe é uma Peça 2, Jumanji e não sei outro lá. Exatamente. Não, e assim, isso interfere bruscamente na estrutura para os próximos anos também, né? Para a continuidade dos projetos. Você pega, por exemplo, a Fórmula 1.
Tudo bem, white people problem, tá ligado? Mas assim, interfere, você compromete, você pode até, de repente, não existir mais a Fórmula 1 como com o número de etapas que tem, com toda a tecnologia que tem, porque tudo desmorona, né? Sim. O Oscar é a mesma coisa, os incentivos para as pessoas produzirem, para poder ganhar um prêmio que dê dinheiro, relevância, né, que traga retorno. Mas eu acho até o problema é um pouco pior até, Rafa, porque assim, por exemplo, eu entendo que a Fórmula 1 não seja uma coisa visual, um exemplo interessante para cá, mas eu até acho que porque assim, a Fórmula 1 até pode ser essa ideia do white people problem, mas pensa o seguinte, a Fórmula 1, ela projeta tecnologias de carros e consumo e como ser pensado, mas também existe uma galera por detrás que são técnicos, que trabalham, né, faxineiros e faxineiras, bilheteiros. Não, nesse ponto sim. Até o pessoal do broadcasting, que faz as transmissões e que não deve ser pouca gente. Então é isso que tá ficando complicado, né, cara? No fim é isso, do mesmo jeito que o Oscar interfere nas produções, a Fórmula 1 nos trabalhos, e também nas produções, sei lá, se você for ver a grosso modo, sei lá, tá saindo série da Fórmula 1 todo ano, entendeu? Se você não tem a Fórmula 1, não tem a série da Fórmula 1. Pra você ver como as coisas vão em cadeia, né? Se você não tem o Oscar, talvez não tenha tanto filme pro Oscar, não tem premiado. Não, a começar, cara, que até na O2 fala isso lá, como é que a gente vai projetar a volta das salas de cinema? Teatro e cinema é um assunto assim que eu nem quero falar, já que a ideia não é deprimir o ouvinte. Acho que a gente já falhou nessa missão. Não, então aproveitando essa deixa, eu acho que vale a pena a gente ir pro lado um pouco mais luminoso. Esse episódio vai ter uma curva de retenção até os 10 minutos. Dos 10 minutos em diante vai cair para 2% de ouvinte que aguentou até o final. Só os masoquistas ouvindo a partir de agora. Mas aproveitando essa deixa, vamos pensar em termos de solução. Eu sei que... Vamos falar de coisa boa, TechPix. A coisa boa que tem aí, ó, tipo, a Adobe Resolve lançou um novo pacote de atualização, a DaVinci Resolve lançou hoje a versão nova. Cara, vamos desistir desse episódio, eu vou fazer a cabeça aqui, a gente começa e fala de outra coisa. Né? Mas fala aí, Marcelo, o que você ia falar, cara? Não, uma das soluções que são possíveis e que a gente vê acontecendo, por exemplo, o governo americano teve aí um orçamento gigante aprovado, se não me engano, $1 trilhão ou 2 trilhões, não lembro agora, mas uma parcela grande desse dinheiro estava voltado para a questão do cinema, das produções, dos streamings. Eu não vi em detalhes como é que isso ia ser aplicado, mas parte disso era voltado sim para a questão cultural, de fomento de cultura. Obviamente o governo tem mais capacidade de suportar qualquer atividade econômica, porque ele tem caixa. Pensando aqui para o Brasil, obviamente a gente tem aí as questões de política cultural que vieram sendo deterioradas e perdidas, mas o que vocês veem, o que você, Heineken, vê aí no Canadá, e vamos discutir um pouquinho também, o que a gente pode pensar para cá de solução econômica. Só abrindo um parênteses aqui, uma coisa completamente diferente, mas só para falar da ideia. O que aqui no Rio de Janeiro restaurantes e bares especialmente estão fazendo? Eles estão vendendo voucher. Então é uma ideia bem pequenininha, mas que a gente pode de repente jogar para a questão do audiovisual. Eles aqui estão vendendo voucher, então você compra, sei lá, R$100 para usar nesse bar quando o bar abrir, só que esse voucher vale R$120 naquele momento. Você paga 100 e você ganha 120. Então tem muita gente fazendo isso. Eu estou vendo outros serviços fazendo coisas equivalentes. Então eu queria puxar isso como exemplo de soluções nesse momento para o pessoal conseguir se segurar. E como é que a gente poderia transferir isso para o nosso mundo de audiovisual? Eu não sei. Eu acho que tem, assim, na minha percepção, e eu falo de eu como artista pessoal, né? Eu não posso dizer sobre outras pessoas ou outros projetos, mas eu tenho visto pequenos movimentos aqui de grandes produtoras ou de pessoas que têm grandes entradas em podcasts ou entradas em crítico de cinema, de jornal, né? Tipo, ou associação de editores grandes, elas estão dando suporte para lançamento de pequenas coisas online das faculdades de cinema. Então, aqueles
students filmes que são super toscos, sabe? Que são feitos, assim, bem na sala de aula e eles estão lá, tipo, não, então vamos pegar esse material que você fez aí, vamos ver o que você fez de bom aí, sabe? Vamos tentar. E aí a gente tá recebendo um tratamento de meio alto nível com material feito que nem era previsto para ser passado, era mais pro estudo da câmera, o estudo do frame, sei lá o quê. E isso eu pelo menos sinto, porque eu conversei com um aspirante a editor que está se formando numa faculdade agora, que teve esse approach de uma companhia daqui. E ele ficou, caramba, eles estão querendo mexer, tipo, né? Pegar um colorista de uma produtora para tratar esse negócio na expectativa de continuar essa produção e, ao mesmo tempo, também justificar para o governo que se tem material para trabalhar, para também poder continuar ganhando essa gordura que o governo tem para queimar, até poder liberar. Porque, enfim, tem que continuar fazendo isso, fazendo a coisa funcionar, porque eles não podem ficar, a gente fechou as portas, não está fazendo nada, quando que tem esses eventos dos restaurantes fazendo, né? Todos os negócios de aplicativos por vendas online, tipo assim, tem muita gente que está realmente trabalhando pra caramba, ganhando bem nessa onda toda, né? O mercado mudou para um mundo mais online. Quem era analógico é que não tem muito como chegar neste lugar por enquanto. Então, eu tenho visto muita monetização e venda de ingresso de palestras, tipo assim, no ano passado, a Associação Canadense de Editores, eles lançaram uns 3 ou 4, se eu não me engano, masterclass, sabe? Que você pagava para ir lá assistir. Esse ano, e a gente está em abril, eu já vi umas 4, sabe? Tipo, nem começou o ano direito. E já teve um monte, já semana que vem tem mais. E tipo assim, a tentativa é mostrar que tá tudo bem, a gente não tá se reunindo, mas a gente tá pelo menos pensando sobre o que fazer. Discutindo séries que estão prontas, né? Falando de assuntos que estão já feitos para tentar segurar a onda e também manter uma produtividade mínima, né? E aí se revende. Tipo, a associação está arrecadando dinheiro, então você pode comprar a entrada para assistir online na sua casa, mas se você quiser também, você doa, porque eles vão dar o suporte para os editores que são associados, sabe? A verdade é que, cara, de algum jeito ou de outro, a gente vai se adaptar como humanidade. Isso é histórico, isso é um dos grandes diferenciais, né, do ser humano, que é o poder de adaptação frente aos outros seres vivos. Tô falando besteira, biólogo? Não, acho perfeito. Tem que usar esse cérebro para alguma coisa, né? Eu acho que, de fato, muita coisa vai acontecer, como, por exemplo, a tecnologia tá sendo forçada, né? Goela abaixo das pessoas. Que bom que a gente tem essa tecnologia nesse momento. Imagina isso acontecendo nos anos 80. Mas de outra maneira, enfim, isso pode ser um fator negativo, porque te dá muita pressão, pessoas que não estão acostumadas têm que aprender a lidar, aprender a produzir, aprender a, enfim, acumular funções que não tinham e tal. Mas, por exemplo, pra gente que faz podcast, ou que edita, que trabalha com coisas remotas, com computador e tal, com o vídeo, né, que é uma coisa digital, quer queira, quer não, quase não existe mais filme, nem montagem artesanal. E isso é bom pra gente, pro pós-pandemia, sabe? Como que vai se dar, como vai fechar a conta, eu não sei. Talvez a gente esteja pensando muito... falta um pouco daquele pensamento que o Átila falou, Heineken, pra gente, sabe? Será que a gente vai ter tantas produções assim com tanta gente? Será que a gente vai ter filmes com menos personagens, menos estrutura, coisas, sabe, aquela coisa tipo a publicidade dos anos 80 que o pessoal fazia com 1, 2 cartelas, uma pessoa, sabe? Sim. Eu lembro que eu trabalhei na DPZ um tempo e fiquei resgatando lá o arquivo dos caras e tal. E, cara, nos 70, nos 80 era assim, a câmera nem cortava, era muito plano sequência, era muito um personagem só, tal. Será que a gente não vai voltar? Eu acho. Uma coisa meio O teatro passou por isso, né? O teatro brasileiro passou por isso entre os anos 90, anos 2000 e do ano 2000 pro ano 2010, o teatro passou, assim, eu pelo menos percebi em Brasília, Goiânia, Porto Alegre, que cidades que eu tinha, né, mais acesso, eu percebi que as peças diminuíram porque você teve realmente editais que patrocinavam produções artísticas, só que a quantidade era grande, né? A quantidade de demanda era grande. Então, tipo, tinha lá 3 milhões de reais para fazer uma produção na cidade. Então, eu vou lançar um edital para 15 peças. Aí são 3 milhões para 15 peças. Quem ganha vai ganhar uma porcentagem pequena desses 3 milhões, então faz um elenco reduzidíssimo.
o elenco fica menor e a produção cai pra caramba, assim. Então eu comecei a trabalhar nos anos 90, eu trabalhava em peças que tinham 25 no elenco. E a última peça que eu fiz tinha 3. Né? Eu percebi que, tipo, o incentivo financeiro apareceu mais, mas ele distribuiu mais, democratizou mais, então a gente acabou recebendo menos e a criação estética mudou, né? O projeto de estético mudou, né? Nesse momento mesmo, para a publicidade que o Rafa falou aí, a gente está vendo as propagandas usando muita coisa de videografismo, muita cartela. Tudo bem que foi uma coisa de emergência, de uma hora para outra, mas também é reflexo de não conseguir juntar a equipe. Então, até propaganda de mercado, eu estou vendo aqui, o pessoal gravando em casa, atores ou cantores que participam. Você vê claramente que o cara gravou com celular. Tem pessoal, eles já adotaram a estética do vídeo vertical, então tem o cara fingindo que está fazendo uma selfie e ali ele já manda o recado da propaganda. Então a coisa já realmente já está se adaptando. E aí, pensando nesse aspecto, nessa linha de lógica, eu acho que a gente tem pouca chance de se dar mal. Porque por mais adaptado que seja, e por mais incrível, inesperada e chocante que seja essa adaptação, é muito difícil a tecnologia estar fora dela. E a gente trabalha com tecnologia. E a gente trabalha com a comunicação da tecnologia, né? Que é a imagem, o vídeo, né? Que está cada vez mais presente, né? Então... O editor já está meio caminho andado em relação a eventuais outras profissões. Cara, eu vejo, por exemplo, uma coisa que me dá dó, cara, toda a minha solidariedade e meu pesar à categoria dos músicos, por exemplo. Músicos que eu digo, músico de bar, de boteco, aquele cara que toca o piano, saxofone, a banda cover. Esses caras estão fodidos. Não vai ter mais aglomeração de pessoas tão cedo e esses caras dependem do público para ganhar o dinheiro. Eles estão parados em casa, enfim. E a gente, de certo modo, tem como trabalhar ainda, enfim. E no mundo pós-pandemia, onde tudo possa ser reduzido, alguém vai ter que editar, alguém vai ter que cortar o que quer que seja que esteja sendo produzido, sacou? Seja um story para Instagram da empresa X. Porque assim, a publicidade não vai parar, a televisão não vai parar, tudo bem, vão ter perdas, mas assim, eu acho que não para, sacou? Não chega a esse ponto. As séries, o streaming tá na mais alta demanda possível. Mas é de trabalho já feito, né? Não, mas assim, uma hora ou outra essas empresas vão voltar a produzir, cara. É isso que eu falei. O que eu não sei. Se é uma série só de um personagem, eu não sei. Com 2, uma série remota, não sei. Alguma coisa eles vão produzir, cara. Eles precisam colocar série pras pessoas verem e as pessoas estão consumindo pra caralho. Por causa da pandemia, aumentou as vendas pra caralho, entendeu? A grana tá presa lá com eles precisam girar a economia também, eles têm esse senso. Pelo menos é o que me parece aqui no Brasil, a Netflix, a Amazon tem dado suporte aqui para algumas produtoras, para produções, tá dando sinal de que vai investir mais. Tava ouvindo o podcast lá da O2, é a visão deles lá também. E digo mais, nesse último episódio lá do O2 Cast, tá lá o coordenador de pós-produção lá, geral deles lá, falando da dificuldade que é achar mão de obra especializada, cara, de pós-produção no Brasil, para atender a demanda que tá acontecendo, que é uma coisa dos últimos, 5 anos, desde que apareceu o Netflix. E o que, de certa forma, que é uma discussão que a gente costuma ter, até com o Alfredo, que mora lá no Sul, e o Felipe Baez, que mora na República Tcheca, talvez esse momento vá favorecer a coisa da edição à distância e vai favorecer muito, muito editor por aí. Porque exatamente vai cair essa barreira, o que a gente já teve, né, essas discussões nos outros episódios. Eu acho que especificamente isso é mais a longo prazo. Eu não acho que para agora, nem pra pós-pandemia. Sim, mas a mentalidade muda, né? Você, olha, surgiu essa necessidade, eu só consigo finalizar isso com o cara, que não importa onde ele esteja. E você viu que é possível, você estudou, né? Você teve um case, né? Se, aconteceu... a gente viu que a produtividade é essa, o custo é esse, os benefícios são esses, os prejuízos são aqueles. Agora que não precisamos mais disso, ou dá para reduzir... Vamos adaptar para melhorar isso, mas de certa forma continuar com isso, tá ligado? Da mesma forma que a coisa da live, a coisa do Zoom, que tá aí na moda, depois do Skype, esse aplicativo de conferência, as pessoas estão aceitando fazer isso, então vai acabar mudando o mundo do trabalho. Você vai ver que a presença no escritório não é fundamental. O Heineken, por exemplo, ele vê...
por um outro âmbito, né? Por uma outra ótica. Ele não é só montador, né? Ele é diretor, ele tá no set, ele é um ator, né? Eu tenho muitos amigos que são atores agora, nesse momento, que não têm o que fazer, estão em casa e não podem fazer nada e não tem como ganhar dinheiro. Muitos, assim, que estão sem o que ganhar. eu te falei, é aquele caso dos músicos. Isso, mesma coisa. Lamentável. Uma coisa que eu acho positiva, se é pra tirar alguma coisa positiva disso tudo, é que eu acho que a gente vai aprender a lidar com a internet mais como ferramenta e menos como diversão. Eu acho que a internet, né, tipo, essa é a nossa era da tecnologia, né, essa geração veio com a internet como algo, né, super de conexão, era muito divertido, você encontra streams do mundo todo, e você consegue baixar um disco lá da Patagônia, fala com o amiguinho. Isso. Não precisa mandar mais carta. Date e tudo mais, sabe? Eu acho que com isso a gente vai encarar a internet como a forma de comunicação oficial, a forma de comunicação de trabalho, e ela vai virar uma ferramenta mais séria. Cara, você sabe que parece que eu fico puxando sardinha aqui, né? Mas de fato é uma coisa que eu tô vendo lá no O2 acontecer, e ouvindo esse podcast deles, eles falam sobre o tal do Slack, que a gente já falou aqui, que é aquele Messenger mais evoluído, né? Aquele aplicativo. E o cara tava falando o quanto isso, nesse momento, tá ajudando pelo fato deles, por uma série de objetivos lá da empresa, que é um plano meio longo deles lá, mas eles já estavam implantando isso aos poucos, porque não tinha tanta necessidade, mas justamente para atender essa questão que o Heineken está falando, da comunicação. Eles conseguiram agora estabelecer metodologias bem produtivas, e até antes da pandemia, porque estava evitando pequenas coisas como mandar um vídeo e poder fazer vídeos rapidinhos entre um e outro, não precisar virar uma conferência do Zoom, ou as pessoas se acostumarem a escrever uma coisa, anexar e tal, por conta da ferramenta evoluída. Evita aquela coisa tipo, eu preciso levantar e ir até a cadeira do cara para dar um oi para ele, aí você conta uma piada, o cara conta outra, e você perde todo um tempo. Tudo bem, ter o fator humano tem que ter, isso sempre vai ter que ter e é necessário. Mas assim, concordo com você, cara. Eu acho que a gente vai começar a ver essas ferramentas com mais clareza, assim, né? Com mais, olha só, ela foi muito eficiente na pandemia, vamos continuar usando ela. Eu concordo, eu também acho que é isso. A gente vai acabar entendendo. Eu acho que uma coisa super besta disso também é que a gente vai melhorar as captações de áudio pra mandar pras pessoas. Cara, isso é uma coisa incrível. É sério, vai mudar. Não, eu tô pasmado. Eu não sei, cara. Eu tô achando que é o contrário. Você acha? Eu sigo dos podcasts que eu sigo, tem uns 3 ou 4 que, assim, tá lamentável. Não, tá, mas é isso. É porque tá improvisado, cara. Mas quando todo mas mundo a gente virar também assim... tá improvisado, cara. Eu tô dentro do armário gravando o episódio, cara. Felipe Baez já gravou no banheiro. Mas vocês já estavam 6 passos à frente até de quem é grande. O Marcelo tá dentro de uma barraca. Ele armou uma barraca no meio do quarto. Eu estou num iglu de acampamento, galera. Cheio de almofadas. A gente tem que colocar essa foto aí no grupo pra galera ver. Mas é isso que eu tô dizendo. Tipo, vocês sabem como resolver esse problema. Você não tá no estúdio. Essa galera vai descobrir agora, exato. Você sabe. Beleza, eu não vou pro estúdio, então como eu trago o estúdio pra minha casa com o que eu tenho? Você sabe, porque você sabe. Marcelo, vamos fazer umas consultoria, cara, de gravação de podcast na Gambiarra. Olha, homem. Não, porque, cara, é uns podcasts da Globo, bicho. Podcast da Globo. Sério? Da Globo, cara, de Fórmula 1, tá ligado? O cara me grava... estourando, gritando. Porra, tudo bem que eu sei que tá na casa dele, tá ligado? Pô, microfone raspando na camiseta. Tá tenso. Não. Aí é tenso. Chegou uma hora lá, o cara tava entrevistando, tipo, o filho do Nelson Piquet, que tá com chance de virar piloto de Fórmula 1. Uma puta pauta foda, um puta programa foda, uma puta de uma dança, né, de uma flexibilidade aí de pauta, porque os caras estavam programados pra cobrir a porcaria das corridas que não tá acontecendo. Os caras foram lá, arrumaram a pauta super interessante, aí me gravam a ligação do Skype, tá ligado? Tipo, o cara começa a pipocar no meio e não volta nunca mais, e os caras não sabem o que fazer, e o cara, sabe... E não teve pós, e não teve edição pra tirar essa falha, nem isso, né? Cara, não gravaram minimamente cada um seu microfone, mesmo que fosse o pior microfone, enfim. Mas, Rafa, eu acho que isso vai mudar, cara, porque isso é o improviso de quem... Mas eu tô espantado como ainda não mudou, cara, porque você pega, claro. Sei lá, o Foro de Teresina da revista Piauí, por exemplo, teve esse problema também. Você ouve, chega até o final do episódio do podcast, aí você vê o crédito que os caras dão ali,
Meu, você tá desacredita. Você fala que um podcast tá com, sei lá, 30 pessoas na produção. Ou seja, tem dinheiro, porque tem a revista por trás, tem a editora, tem uma série de coisas. Mas caceta, não é possível que com essa grana, com essas pessoas todas trabalhando, ninguém falou, cara, seguinte, ó, leva esse microfone pra casa, você aperta esse botão, só tem um botão aqui, que é o REC. É literalmente, o microfone que eu uso aqui, ele tem vários outros, eu só uso um, que é o Power, e o outro pra REC. Mais nada eu uso. O Marcelo tem o mesmo microfone, o Heineken tem um melhorzinho. 3 botões. Cara, pelo amor de Deus, gente. É inadmissível um negócio desse. Mas é porque ninguém se importa com áudio, cara. Áudio é uma coisa que ninguém se importa. Olha aí, fonte de renda aí, Rafa. Boa ideia, hein? Vamos fazer eu vou começar. Eu vou ligar para. Quer saber? Eu vou apresentar esse podcast aí de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1. Vou chamar o Saulo Simão aí, que é meu colega de Fórmula 1. A gente fica trocando mensagem de Fórmula 1. O Saulo Simão, montador aí do Ilha de Ferro. Lá da Globo, inclusive. O Saulo Simão deve ter contato lá com a galera e a gente vai apresentar esse programa. Não, mas pelo amor de Deus, né, gente? Enfim, mas eu acho que de fato o Heineken tem uma lógica que talvez essas pessoas vão começar a entender que, epa, peraí, a galera começou a reclamar, a gente precisa e vai lidar melhor com essas coisas. Quando né, isso começar a virar o centro da questão, né? Quando a credibilidade, por exemplo, você viu nos telejornais, né? Os telejornais ainda estão improvisados, mas os telejornais, eles não deixaram a coisa cair necessariamente, né? Principalmente se você pensar, tipo, CNN... Não, pelo contrário, né? Eles aumentaram o Ibope grotescamente. Sim. Só que, assim, em termos técnicos, né? Até quem tá fazendo de casa tá fazendo com chroma key, com uma câmera boa, sabe? Tipo, tá tentando o máximo possível, porque essas pessoas estão gabaritadas. Boa luz, é verdade. Isso. E eu acho que quando eles começarem a perceber que a forma de comunicação vai necessariamente passar por aí, e não uma válvula de escape que eu tô preso em casa, deixa eu ouvir um podcast. Não, quando realmente a comunicação passar pelo áudio e vídeo, passar pela tecnologia como principal, aí você vai ver o investimento, aí você vai ver a contratação do Rafa para ir dar consultoria, saca? Do Baez, do Marcelo, tomara eu também seja contratado. Não, inevitavelmente. A gente vai estar na frente, né? Acho que a gente vai estar na... E eu percebi isso em escolas que tipo, eram completamente análogos. Eu dei aula pro ensino médio muitos anos, então assim... Ao longo do tempo, eu venho mantendo contato com os coordenadores dos cursos e tal, e eu sempre perguntei, como é que vocês estão aí nesse negócio? E aí, a resposta que eu tenho é sempre assim, cara, a gente era completamente analógico. A gente, inclusive, tinha orgulho de dizer que a gente não era essas escolas cheias de projetores e salas equipadas. Não, a gente é do roots, sabe, da raiz, da forma de educar. Quadro de giz. Isso, do giz e professor e aluno, sabe, tipo... A gente é dessas, e a gente agora se viu obrigado a fazer em casa. E os professores não têm condição de ligar o computador em casa. Eles não sabem fazer isso. A gente vai ter que fazer. Porque senão não recebe o pagamento do final do mês como professor, como professora, como escola. Cara, minha mãe, 62 anos, professora, já se aposentou, mas ainda continua trabalhando, tá pra largar, mas não quer, enfim, quer complementar a renda e tal. Cara, ela manja... negativo de tecnologia, não é que ela não manja nada, ela manja negativo. Ela hoje liguei pra ela e tal, pra bater um papo e tal, ela falou, amanhã eu vou ter uma aula, vai rolar uma videoaula com o tal do TI lá da escola pra ensinar os professores a gravar as aulas. E eu tô assim num misto de curiosidade com pânico pela pressão que minha mãe tá sofrendo a essa altura da vida. E eu não vejo solução pra isso, cara. Eu não vejo como a minha mãe gravar uma videoaula, cara. É bizarro isso, cara. E a coisa não é todo mundo, né, que fica confortável na frente de câmera, é super intimidante, então... Além da tecnologia. Cara, a tecnologia, ela é uma coisa... A gente ainda vive, como o Heineken falou, ainda vive num mundo que tem muita coisa que é extremamente analógica. Sim, muita. Muita coisa. E a gente fica nessa nossa bolha, cara, a gente nem, sabe, nem tchum. Mas a galera tá penando, cara, sabe, ainda mais gente da geração anterior à nossa, sabe? Isso também é Enfim, acho que tudo isso entra nesse nosso bolo aqui, nesse bololô de tragédia com análise científica, sociológica do momento. Falhamos miseravelmente, não deprimir o público, será? Com certeza, isso não há dúvidas. Pô, eu tava tentando. Mas a gente tentou trazer algumas ideias, algumas soluções. Mas, realmente, é mais terapia de grupos aqui, gente.
A gente tentar pensar junto como é que a gente vai passar por isso. Não, eu acho que assim, o que eu queria, a mensagem que eu queria passar, né? É assim, vamos um dia de cada vez, sacou? Não vamos cair nessa de que precisa se adaptar, pensar fora da caixinha, se reinventar. Legal, até sim, é bom, mas não precisa ser pra amanhã, sacou? Se a gente entra nessa de, cara, amanhã eu preciso acordar e preciso ter uma solução, porque o mundo vai acabar. Cara, não, calma. No fim, tudo vai se encaixar. Dá uma respirada aí. Eu tô falando, né, como eu já disse aqui pra mim mesmo, mas eu imagino que deva ter mais gente como eu tô, como o Marcelo já passou, enfim, o Heineken também. Vamos respeitar, né? Somos humanos, não somos máquinas. A gente sofre, principalmente aqui no Brasil, por não ter um sistema como o Heineken tem, por exemplo, ali no Canadá, a Europa, tantos outros países que a gente vê aí que tem estrutura para o Estado intervir, para resguardar e tal. Mas também não estamos nos piores dos piores cenários. Então, eu acho que a gente consegue chegar lá. Enfim, já tô meio perdido aqui na maionese. Eu tenho um recado pra dar pras pessoas, assim, pessoalmente. Por Heineken. favor, Heineken. Se tu tá se sentindo mal, tá te sentindo ansioso, nervoso, preocupado, eu penso o seguinte: tudo bem, é pra tá mesmo. Tá tudo bem, tá. Eu também tô. Então, me abraça e vamos junto, sabe? Vamos nós juntos até o final com isso, sacou? É isso, cara. Você resumiu bastante, assim. Cara, a gente tá assim também, entendeu? Não tem problema. Não tem problema, tá. Não tem problema. É pra tá mesmo e tudo bem, tá. Não precisa ficar com vergonha de, caraca, de vez em quando me dá vontade de chorar, eu não sei porquê e fico... Não tem problema, cara. A gente tá numa situação que vai ficar difícil, mas tá um monte de gente assim, você não tá sozinho. De jeito nenhum você não tá sozinho. Nenhum momento pensa que você tá sozinho, você não tá. Tem um monte de gente também assim. A gente tá aqui também. Então se junta, a gente se abraça com a distância social dos 2 metros, né? Lavando as mãos, mas a gente se abraça virtualmente e a gente vai passar disso junto até o final e vai ser ótimo lá na frente, porque a gente vai rir disso depois. E aproveitar também pra falar que, usar essa tecnologia a nosso favor, né? A gente brinca dessas meetings aí de Zoom e tal. Mas é isso, galera. Façam, sabe, liguem. Inclusive uma coisa que eu esqueci de comentar, eu tenho visto alguns movimentos muito interessantes do pessoal promover conferências para discutir pós-produção. Então eu vi algumas coisas assim gringas. Fiquem de olho aí nesses encontros que estão acontecendo pelo Zoom, porque eu acho que até oportunidade profissional mesmo para você, editora, pode pintar a partir disso. Exatamente pessoas que você não conhece, entrar ali, trocar uma ideia e bater com aquele tema que está sendo discutido. Eu acho que é uma oportunidade profissional, inclusive. Nem que seja só para distrair a cabeça, mas coisas boas podem sair daí, nesse momento. Não, e isso que o Marcelo falou é interessante, porque assim, quando a gente fala disso tudo, de se permitir, de dar o slowdown, né, olha eu falando em inglês aqui, de dar aquela, né, engatar uma marcha mais lenta e tal, reduzir a marcha. Isso não quer dizer que você precisa ficar parado também. Enfim, talvez justamente por conta disso, você vai falar, opa, que nem aconteceu comigo aqui. Entrei hoje no AV Makers e comecei a dar um play nos cursos que eu não tinha visto ainda. Mas não quer dizer que eu preciso acabar o curso em 2 dias, em 1 semana, entendeu? Porque eu preciso aprender logo, porque eu preciso produzir 1000 coisas e tal. Não, mas, cara, eu tenho tempo, entendeu? E aproveitar para agradecer, inclusive, né, o AV Makers, que tá patrocinando a gente. Todo o programa fala deles aqui. Inclusive, pedir desculpa para eles aí, porque não é o melhor dos momentos pra gente... Não é o melhor dos episódios para eu colocar aqui né, um merchan, uma propaganda do cara, mas de fato, enfim, pra você ver que os caras estão com a gente aí na alegria e na dor, e tem coisas muito legais acontecendo lá, eles estão com uma promoção, inclusive, aqueles caras, né, não vou falar, mas já que eu tenho que falar, eu tô meio deprê, mas cara, você viu a promoção da V-Makers? Apenas 10 de 60... Começa a musiquinha feliz, né? Puta pilantra, né? Mas não é tudo isso, né? Mas não é... Pastor da Universal, né? O cara joga o clima lá embaixo, mas temos uma esperança aqui, irmãos! Por apenas 10 de R$67. E todo esse papo foi para anunciar o curso Combatendo o Covid-19. É isso aí, galera.
Imagina. É o novo módulo do AV Maker. Caralho. Isso aqui era um grande episódio patrocinado, gente. Olha aí, pegadinha. Pegadinha do malandro. Aliás, eu vi esses dias, cara, um amigo meu me mandou. Eu não sei se é sério ou não, mas acho que a assessoria de imprensa, alguma coisa do tipo, do Serginho Malandro oferecendo ele em meio à pandemia. Ai, não. Pra videoconferência de empresa. Puta que pariu. Que merda. Eu vou tentar achar isso. Eu não sei se é verdade, mas não duvido. Deveria ser verdade. Parece coisa do sensacionalista. Mas enfim, é isso. Entra lá no AV Makers e tá lá a promoção lá do AV Makers e você pode assinar lá até o dia 30 de abril com desconto. Queria agradecer aqui também, a gente já tá indo meio pro final do programa, a Move Locadora. Conversei lá com o Ivo e com o Leandro. Eles estão num momento delicado também. Eles estão fechados, não podem abrir. Eles sempre apoiaram a gente aqui no podcast e a gente queria dar uma retribuída aí para eles nesse momento que eles meio que pararam com tudo e pediram um tempo aqui até pro Sala Natural. Eles têm funcionários, têm aluguéis, eles estavam crescendo com um monte de salas. O serviço deles continua sendo muito bom, os equipamentos muito bons, só que por conta desse problema todo, reduziu bastante a marcha deles lá. A gente está estudando aqui uma forma de ajudar a Move Locadora também. Eles continuam ainda prestando serviço. Eu vou estudar ainda melhor com o Leandro e o Ivo Duran um jeito aqui da gente ver, porque eles têm feito entregas com motorista, como tem os deliveries de comida também, então como tem muita gente filmando em casa também, no caso da minha irmã lá, por exemplo, que eu falei, né, numa dessa, né, mas enfim, agradecer aqui também, porque eles sempre estiveram do nosso lado, e é nessa hora que a gente quer estar junto deles também, embora não oficialmente, mas enfim, a gente tá aqui na amizade mesmo, e na parceria, na gratidão por eles, então feito aí os merchans que a gente tinha se comprometido e que de fato são coisas boas e de repente até te anima um pouco mais aqui. Eu tô falando muito, Heineken, me interrompe, cara, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais me ouvir, cara. Heineken é um rapaz muito educado, ele não vai te interromper. Eu tava prestando atenção e tava pensando nesse lance da Move Locadora, justamente disso, assim, né? Eu conheço um monte de gente que deve estar pensando, putz, se eu tivesse uma câmera, nunca pensou em comprar uma câmera, nunca pensou em comprar uma luz. Nunca, mas agora vai ter uma demanda mínima e tipo, é isso, cara, tem que tocar o barco, né, cara? Aí eu tava aqui pensando enquanto você tava falando nisso mesmo, assim. Mas tem rolado umas coisas interessantes, assim, eu posso dar uma divulgação de um podcast que eu Este é o momento, meu querido. Eu fui convidado, na verdade eu me autoconvidei, mas eu fui convidado também pelo Alexandre Maron, que é lá do Braincast. Ele postou, não sei bem aonde, que ele tava querendo fazer uma coisa gratuita, voluntária, sem dinheiro, que é um podcast para pessoas de mais de 60 anos se informarem contra os fake news do Covid, contra os fake news da pandemia. Sim. E aí eu tô um dia editando, são 2 vezes por semana, chama Zap 60. Procura nos agregadores Zap 60. Entrou um episódio meu só até agora, mas eu vou fazer os episódios da terça e tem o Carlo que tá fazendo o episódio da sexta. Então é isso, ele pega a pauta no dia mesmo dos números atualizados do Covid, os números de mortes, os números de hospitais que têm, enfim, respiradores, o que está acontecendo, quais são as principais notícias, e depois também combate as fake news. Passar limão no olho, ir pro sol, passa Covid, aí chama um químico pro químico explicar que não. Nossa Senhora. Porque cara, é isso. Que iniciativa incrível, super necessária. E por isso eu acho que chama Zap 60, porque eles realmente pegam o que tá rolando no zap da galera, o zap do tio e da tia, do tiozão do churrasco. Eles pegam esses áudios, cara. Genial, cara, genial. Fica a dica aí pra todos os pais, tios e avós aí, né? Isso. Chama Zap 60 e é um trabalho completamente gratuito. Ninguém tá ganhando nada. Tá todo mundo doando o seu trabalho pra poder ajudar, né? Eu fico me sentindo meio que na obrigação porque eu tô morando fora e de alguma forma eu tenho que também, porque eu tenho família aí, né, também. É da Ampere, que é a produtora do Cris Dias, né? Isso. Não sei se é dele. É do Alex Maron mesmo. O Alex Maron é cunhado do Cris Dias, né?
O Alexandre Marão se eu não me engano. Hein? Eu brinco que o meu sonho de vida é conhecer a Sabrina Wilkins pessoalmente e o Chris Dias. São duas pessoas que eu admiro que um dia eu quero poder te chamar de amigos. Olha aí, Sabrina Wilkins no Trend Topics de Gustavo Heineken. Olha, que coisa, hein? Agora eu me senti mais honrado ainda de ter conhecido a Sabrina pessoalmente, me considerar amigo dela. Olha aí. Tá vendo? Vou valorizar mais quando encontrar a Sabrina. Falar, o Heineken queria estar aqui, deixa eu te dar um abraço a mais aqui. A gente já conheceu os dois, né, Marcelo Ferraz? A gente é foda. Os podcasters. A gente é foda. Como eu falei, assim como o áudio, vocês estão sempre mais na frente. Né? Galera, é isso aí. Queria lembrar aqui também, lá no AV Makers, o Felipe Monteiro deu uma lambujinha pra gente aí, e que é interessante pro momento agora. Tem um site chamado frilae.com.br. A gente já lançou um episódio, já falou dele pra galera. E para quem se inscrever até o dia 30 de abril, nessa promoção de R$10,67 lá do AV Makers, vai ganhar um curso de marketing. É um curso de marketing pessoal para freelancers. É muito interessante, porque ele lida justamente com essa necessidade de quem está em casa, quem é freelancer e precisa, enfim, fazer coisas básicas, como criar um perfil no LinkedIn, organizar o rolo que você tem de repertório para mostrar, como é que você escreve para a pessoa que você vai, sacou? Como é que você grava o vídeo. Então, assim, são pequenas dicas. O básico do approach. E é um curso longo, assim, bom, acho que são 8 horas de curso. Caramba, 8 horas, isso. Então é muito interessante, é um produto da TreinaWeb com o AV Makers e tem esse nome de Frilae, né, com E no final. E se você fizer, então, até o dia 30 de abril, a sua inscrição no AV Makers, além do desconto, você também consegue esse Frilae de graça, que depois desse período vai começar a ser cobrado. Não por menos, é um negócio muito bem produzido e obviamente precisa ser cobrado. Então tá dado o recado. Aliás, a gente tá com um grupo agora de Telegram, um canal, na verdade, de Telegram também, tá aberto pro público, a gente vai colocar aqui na descrição do episódio. É um canal, é um pouco diferente do grupo, muita gente não conhece. A gente já está acompanhando alguns canais, a gente sabe como é que é. A gente teve essa ideia, a gente meio que copiou, porque é muito interessante. Não vai rolar aqueles 1 milhão de conversas, 1 milhão de gente mandando... Conversa paralela na sala de aula, né? É aquela coisa. E fica... Enfim, é um canal que a gente vai ter para... Você se inscreve lá, você entra e você vai receber um grande promoção, mural. vai receber um episódio, vai receber promoção, avisos, e a gente... É um canal de comunicação mesmo, é um mural para quem quer, né, receber as coisas do Sala. Às vezes fica... né, até quem gosta, às vezes, fala, puta, não vi, eu falei, a gente colocou lá no Stories... Mas, enfim, a gente não consegue ver todos os stories de todo mundo todo dia, né? Então é natural que a gente não veja muita coisa, às vezes de coisas que a gente gosta. Eu mesmo já perdi muita coisa de canais de produtos que eu gosto, acabou passando reto. Então, enfim, tem esse grupo, esse canal aí, que tá aqui na descrição, pode entrar lá, é gratuito. Não é só para assinantes, esse é para todo mundo, é aberto. E tá lá a promoção lá do AV Makers, e você pode assinar lá até o dia 30 de abril com desconto. Marcelo Ferraz, mais alguma consideração antes da gente se despedir dos nossos ouvintes? Temos que lembrar do programa do nosso digníssimo Heineken. Se você não ouviu, ele sai quarta sim, quarta não, então dá uma olhada aí no seu feed, que tá muito legal. O Heineken faz análises das produções, análises de detalhes de cenas, aquela coisa de entrar mesmo no detalhe de como é que uma determinada cena foi feita, e não só fica nisso, também vai para questões de produção, vai para o histórico. Eu adorei, a gente vai ter um episódio mais para frente sobre a história da A24, sobre como é que a produtora A24 consegue fazer esses filmes sensacionais. Se você não conhece, vai atrás aí das produções da A24, e eu achei muito interessante o que o Heineken fez sobre detalhes dessa produtora. E o Duca Mendes, do Audiovisuando, tá também participando, então tá imperdível o programa, muito legal. Dá uma olhada aí, toda quarta sim, quarta não, tem segundo corte aí para vocês na playlist aqui do Sala de Edição. Tô querendo ver esse segundo corte aí semanal, hein? É difícil, cara. Acho que os ouvintes também. É muita coisa pra ler. A gente conseguiu, você consegue também. Vamos nessa, galera. Grande abraço pra todos vocês e até segunda-feira que vem. Valeu, gente. Até lá. Um abraço, falou.